para que a gente possa fixar isso um pouco melhor, a Sônia Rodrigues tem um livro chamado Almanaque da Rede, onde vocês podem, é na verdade um guia de escrita, onde ela faz jogos para vocês treinarem os diferentes modelos, né? E tem o descritivo, o narrativo, o dissertativo e tem a mensagem também no livro dela. A gente vai dar uma olhada agora no descritivo, no narrativo e no dissertativo. Uma boa história, para ser bem desenvolvida, ela tem que ter essas características que estão no quadro, né? Que Aristóteles colocou na obra dele, na Retórica, e que então diz que toda história tem que ser mimética, ela tem que ser uma representação simbólica, ainda que simbólica, do real. Então, mesmo que seja um Harry Potter, existe conexão com o real, e existe um simbolismo. Existe o bem contra o mal. Então, apesar do bem estar representado por bruxos bonzinhos e o mal estar representado por bruxos malvados e bruxo não existir, você tem essa relação com o real, com o bem e com o mal, que você consegue identificar, e aí vocês são livres para não para interpretar, porque a história é do bem contra o mal. Na verdade, essa é uma boa história para Harry Potter, né? O bem contra o mal. Qual é a história? Do que você vai escrever a sua história? A história do bem contra o mal. E aí você pode escrever ela na forma de bruxos e escola. Segundo, ela tem que ser verossímil, tem que criar um mundo possível. Você pode escrever uma história que não cria um mundo possível? Pode. Ela só vai ter uma capacidade menor de chamar a atenção do seu leitor, de prender o seu leitor. Um exemplo pode ser os filmes do Akira Kurosawa, né, ou do Wim Wenders, que criam aqueles mundos malucos e certamente prendem menos a atenção do espectador do que um filme ou que um livro que siga essas premissas. Ele tem que ser universal e pode ser entendido por várias culturas. Quem é o bem? Quem é o mal? Para diferentes culturas pode ser diferente, porém, todo mundo entende o que é a luta do bem contra o mal. E ele tem que ter um potencial catártico, né? De criar identificação com os personagens ou com a história. Se vocês forem ver, todas essas características estão no texto narrativo de ontem, né? Por isso que ele era tão poderoso. O bacana desse jogo é que ele faz o seguinte: ele dá, primeiro, as regras de como jogar o jogo. Para escrever uma descrição, você tem que definir o que você vai descrever. Vou descrever uma pessoa, vou descrever essa sala de aula, vou descrever o tempo lá fora. Primeira coisa, identificar claro o que você vai escrever, e isso é uma coisa obrigatória. Toda descrição tem que ter um tópico. O tempo aonde isso está se passando, aonde esse objeto que você vai descrever, sim, ou esse sujeito que você vai descrever se encontra, né? Em que tempo? Isso é opcional, mas o lugar é obrigatório, as pessoas envolvidas ou o que é obrigatório, as características são obrigatórias, né? Outras coisas são opcionais. Ação, movimento, mudança, o como, falas, né? As falas, na verdade, não são nem das coisas, são falas suas. Você pode optar por utilizar falas nessa descrição. E depois ela simula um tabuleiro, onde ela dá dicas. Por exemplo, o que você vai descrever? Uma experiência, um evento, uma viagem? E isso a gente tinha visto que era obrigatório. A época, a data ou o horário podem ser importantes ou pode não ser possível dizer. Por isso é opcional. Você tem que descrever o lugar, o cenário ou a situação. Qual é o contexto do que você vai descrever? E seguindo essas diferentes dicas, vocês não vão jogar no tabuleiro, vocês vão jogar na folha de papel em branco, tá? Seguindo essas dicas, vocês vão criando o texto descritivo. A mesma coisa para o texto narrativo. Então, o texto narrativo, o que você vai contar? Esse texto, um texto narrativo, tem sempre um narrador
Esse narrador pode ser em primeira pessoa, em terceira pessoa parcial ou em terceira pessoa total. A terceira pessoa parcial ou total, ela envolve duas coisas. Quando você... Uma terceira pessoa total, só o narrador fala. Nenhum personagem fala, né? Uma terceira pessoa parcial, você tem o narrador... Por exemplo, a história da Edgardina estava em terceira pessoa parcial. Você tem um narrador e você tem os personagens falando também. Então você tinha um diálogo entre Edgardina e o Humberto. Também tem uma outra característica do narrador que é importante, que é o quanto o narrador sabe. Às vezes o narrador é onipotente, ele sabe tudo. Tá? Então você pode ter, por exemplo, como no texto da Edgardina, ela pode perguntar: você toma dinheiro de mulher? E ele diz: não, não tomo dinheiro de mulher. Aí entra o narrador e fala: mas isso é mentira. Né? Humberto sempre tomou dinheiro de mulher. Edgardina não sabe a verdade, só o narrador sabe qual é a verdade, independente do que os personagens digam. Então, a escolha do personagem é importante, é importantíssimo estabelecer um lugar. Nessa história é opcional estabelecer um cenário. E aí eu pergunto para vocês, qual a diferença entre lugar e cenário? A sala de aula é o cenário, o lugar é algo mais amplo. Então o lugar é o Rio de Janeiro, numa sala de aula, numa escola. É obrigatório ter personagens e para o jogo, nesse exercício, você tem que criar até 4 personagens. Esses personagens têm que ter obrigatoriamente escrito no texto nome, idade e sexo, ainda que você não vá falar, né? Fulaninho, 14 anos, sexo masculino, você tem que dar sempre no texto indicadores disso, né? A jovem Luana, pronto, você já disse, né, sexo, idade e o nome. A aparência física ou psicológica é opcional. Quando é opcional, o que isso quer dizer? Quando é útil para o texto. Se é importante que o cara seja alto, ou se ele é baixo, vamos dizer que vai dizer a história da seleção para o time de basquete. E Antônio, que desde os seus 8 anos de idade sempre quis jogar basquete, tem um pequeno problema que são seus 1,45 m. Numa situação dessa, uma característica física é importante para a história, o que dava até quero jogar basquete, mas sou baixinho. Muito bem. É importante ter uma situação inicial, uma perda ou ruptura e uma resolução, sendo que o auxílio ou o obstáculo é opcional. Porque, gente, a perda é o problema. Ontem, quando a gente criou aquelas frases do tem, mas acabou, né? Gosto de viajar, mas dá trabalho. O trabalho é a perda. É o que na história... Toda a narrativa tem uma situação inicial e uma perda que é o que abre a história para você. Então, a perda é obrigatória, enquanto o auxílio ou o obstáculo são opcionais. Isso vai depender, inclusive, do quanto você quer estender a sua história, né? Um conto, em geral, é curtinho. Um livro de 900 páginas, você tem ao longo dele vários auxílios, vários obstáculos, vários auxílios, vários obstáculos, até que você chegue a uma conclusão. Agora, no trabalho de tese de vocês, o que é a perda, o que são os auxílios e o que são os obstáculos? Então, mesmo tipo de dicas, então isso daqui está tanto no material, essas imagens estão tanto no material didático, quanto nas apresentações, vocês podem olhar isso daí legal, mas vale a pena tanto comprar o Almanaque da Rede, que custa R$19 na Saraiva, ou então para quem tem algum tablet ou telefone com Android, tem uma versão para Android por R$4,99. E é super bacana, ajuda realmente a escrever. Não é decorando isso daqui que vocês vão aprender a escrever, é
todo dia pegando isso daqui e escrevendo um dia uma descrição, um dia uma narrativa. Se você fizer o seu caderno de laboratório, ao invés de fazer ele uma lista de tópicos, escrever uma historinha, né, de uma página, do hoje aconteceu isso. Ou ainda que você precise fazer a lista de tópicos, porque às vezes você precisa fazer, né, pega um evento do seu dia no laboratório e escreva um parágrafo no modelo narrativo dele. Se você fizer isso num blog na internet, cara, vai dar o maior ibope. E a gente sabe disso porque no laboratório todo mundo é obrigado a fazer isso, né, com uma frequência maior ou menor. A Juliana, que tem o blog dela de biologia molecular, desde que ela era minha aluna de iniciação científica, ela já tem agora material para escrever um livro e ela já ajudou mais alunos a defenderem as teses deles do que, né, muito professor por aí. Porque o cara de Portugal escreve para ela: minha clonagem não funcionou. E aí ela ajuda o cara a resolver o problema.